Vontade de Potência, de Nietzsche, parte 1, livro 1, aforismo 277. O homem bom, ou a hemiplegia da virtude. Em toda a raça de homens vigorosos e que tenha permanecido próxima da natureza, o amor e o ódio, a gratidão e a vingança, a bondade e a cólera, a ação positiva e a ação negativa estão estreitamente ligados entre si. É-se bom com a condição de saber ser mal. É-se mal porque de outra forma não se poderia ser bom. De onde vem essa morbidez, essa ideologia contra a natureza, que repudia esse dualismo, que ensina que o ideal é ter somente uma semi-capacidade? De onde provém essa hemiplegia da virtude, a invenção do homem justo? Exige-se do homem que se castre dos instintos graças aos quais pode odiar, prejudicar, encolerizar-se, exigir vingança. Essa concepção contra a natureza corresponde então à ideia dualista de um ser totalmente bom ou totalmente mau, Deus, o espírito, o homem, que totaliza, no primeiro caso, todas as forças, as intenções e as condições positivas, no segundo, todas as forças, intenções e condições negativas. Semelhante tabela de apreciação se julga idealista. Ela não duvida ter erigido a uma altura soberana a concepção do bem. Quando atingir seu ápice, imagina uma condição em que todo o mal será anulado e no qual somente os seres bons haverão de subsistir. Ela, portanto, não admite como evidente que os termos antagônicos do bem e do mal se condicionem reciprocamente. Ao contrário, é necessário que o mal desapareça e que o bem permaneça sozinho. Um tem o direito de existir, o outro não devia sequer existir. Quem é então que fala em semelhantes desejos? Desde sempre, e especialmente na época cristã, houve o maior esforço para reduzir o homem a essa semi-capacidade, ao tipo do homem bom. Hoje, ainda não faltam espíritos pervertidos ou enfraquecidos pela Igreja, para os quais essa intenção coincide com a própria humanização, ou com a vontade de Deus, ou com a salvação da alma. A principal exigência aqui é que o homem não faça o mal, que não prejudique ou não queira prejudicar em qualquer circunstância. Como meio, procede-se à amputação de toda possibilidade de ódio, à supressão de todos os instintos de ressentimento, à paz da alma no estado de doença crônica. Essa maneira de pensar, que contribui a selecionar certo tipo de homem, parte de uma suposição absurda. Toma o bem e o mal como realidades contraditórias, e não como valores complementares, o que corresponderia à verdade. Ela aconselha tomar o partido do bem, exige que o justo renuncie e resista ao mal até que suas mais profundas raízes, de fato, isso é negar a vida que comporta em todos os seus instintos o sim, bem como um não. Longe de compreender isso, sonha-se em retornar à realidade, à totalidade, à força da vida. Imagina-se que é uma redenção triunfar de sua própria anarquia interior, da inquietude resultante dessas duas tendências opostas. Talvez nunca tenha existido ideologia mais perigosa, maior desatino in psychologics, em questões psicológicas, que essa vontade de fazer o bem. Desenvolveu-se o tipo mais odioso, o homem escravizado, o carola. Ensinou-se que é o carola para que está no caminho da divindade e que somente a vida de carola é que representa uma vida piedosa. E mesmo aqui, a vida guarda seus direitos. A vida que não separa o sim do não. De que adianta afirmar com todas as forças que a guerra é um mal, que não se quer prejudicar, recusar o ato negativo? Apesar de tudo, a guerra é feita, não pode ser de outra maneira. O homem bom que renunciou ao mal, acometido por essa hemiplegia da virtude, que lhe parece desejável, não cessa tampouco de fazer guerra, de ter inimigos, de dizer não, de fazer não. O cristão, por exemplo, odeia o pecado. E o que não é o pecado a seus olhos, justamente em virtude dessa crença numa antinomia moral do bem e do mal, a seus olhos,
O mundo transborda de coisas odiosas e dignas de ser eternamente combatidas. O justo se vê como que cercado pelo mal e entregue ao assalto perpétuo do mal. Seu olhar se aguça. Em suas próprias intenções e em seus próprios atos descobre mais mal ainda. E é assim que logicamente termina por conceber a natureza como má, o homem como corrompido, a virtude como uma graça, isto é, impossível para o homem. Em resumo, nega a vida, compreende que o bem concebido como instância suprema condena a vida. Isso deveria ser suficiente a seus olhos para refutar sua ideologia do bem e do mal. Não se refuta, porém, uma doença, e é por isso que ele inventa outra vida.